E aí, irmão? Como é que você tá? Eu realmente espero que você esteja muito bem. Se você caiu de paraquedas nesse canal, muito prazer. Meu nome é Nicolas e você está assistindo ao canal Reflexões Bíblicas. Bem, para vocês que já assistiram os outros vídeos e me conhecem do pouco, eu acho que vocês sabem que no último vídeo que eu postei, eu disse que eu iria parar de focar tanto nesse canal e focar mais em um outro projeto da minha vida. E, resumidamente, eu ainda quero focar nesse projeto, mas já faz um tempo que o Senhor conversou comigo e Ele me convenceu de que, na verdade, o que Ele queria não é que eu abandonasse esse canal, mas que eu buscasse novos horizontes. Por isso, estou aqui de volta. Faz bastante tempo, mas é isso, irmãos. Estou aqui de novo e podem esperar muitos novos vídeos, tá? Eu realmente quero aumentar a minha frequência, porque eu acho que um vídeo a cada mês não tá prestando, irmãos. Eu acho que eu realmente tenho que aumentar minha frequência com o Senhor, arrumar mais tempo livre e, mais do que isso, buscar mais conhecimento. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu mesmo evoluo espiritualmente o meu conhecimento sobre as Sagradas Escrituras fazendo esses vídeos. Eu aprendo mais fazendo esses vídeos do que realmente lendo as Sagradas Escrituras. Não que, eu não deva ler, né? Mas é isso, meus irmãos. Bem, eu vou falar para vocês aqui qual que é o objetivo desse vídeo. Recentemente, na verdade, acho que já faz um bom tempo, eu li o Salmo 51 e nele me deparei com a confissão do rei Davi ao Senhor, o Rei dos Exércitos. E o que esse salmo fala? Eu tenho quase certeza que vocês já leram, porque é um dos salmos mais famosos. Mas resumidamente, o contexto desse salmo é que Davi tomou a mulher de um homem. Essa mulher se chamava Batseba, acho que vocês conhecem, se eu não me engano era a mãe do rei Salomão. Mas ele tomou, a mulher de um homem lá, eu não lembro exatamente o nome dele, e depois disso ainda matou aquele homem para não poder ser culpado diante do povo. Mas, óbvio, não dava para esconder isso de Deus, E através do profeta Natan, Deus repreendeu, não só repreendeu como falou de tudo que ele tinha feito, e a partir disso Davi se sentiu extremamente arrependido e escreveu esse salmo em confissão de seus erros. Se você não leu, por favor, leia agora mesmo. Por favor, pegue a sua Bíblia e leia. Pode pausar o vídeo sem problema algum. Leia, depois volte no vídeo, porque vai ser extremamente importante. Mas bem, o que o Salmo 51 tem a ver com esse vídeo? Acontece que esse salmo me fez questionar minha própria identidade. Esse salmo, ele tem uma boa reflexão e ele aborda muitos temas sobre toda a raiz cristã do pensamento que nós devemos ter como os filhos de Deus. Então, irmãos, não vou me alongar muito. Antes da gente começar, só gostaria de pedir que vocês deixassem seu like, se inscrevessem e compartilharem esse vídeo, porque de verdade demora, tá? Demora para fazer esses vídeos. O meu PC não é muito bom, o meu computador não é muito bom para criar esses vídeos. Eu sempre demoro, mas estou tentando melhorar minha qualidade, minha edição, tentar deixar tudo mais mastigado para que vocês consigam entender da melhor maneira. Então, irmãos, é isso. Sem muita enrolação, vamos começar. Bem, irmãos, no meu dia a dia, a cada dia que passa, eu acabo percebendo que a igreja ela tem um posicionamento, As pessoas da igreja, as pessoas em comunhão, elas têm um pensamento muito deturpado do que Cristo realmente veio fazer e as consequências daquilo que ele fez, As consequências de seu sacrifício em nossa vida. Então, irmãos, me digam, o que Cristo veio fazer aqui na terra? Por que ele viveu, morreu e ressuscitou? Se você tem um conhecimento mínimo e é cristão há pouco tempo, não precisa ser cristão há muito tempo, você sabe que Jesus é o seu Cristo Salvador e que ele morreu pelos seus pecados, porque você era imperfeito. E como está escrito em Romanos 3:23, todos nós pecamos e estávamos destituídos da presença de Deus.
Mas Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados para reestabelecer esse nosso relacionamento com o Pai, o relacionamento de Deus com os homens. Mas afinal, como que o sacrifício de Jesus poderia salvar alguém? O que isso tem a ver? Qual que é o sentido disso? Bem, eu acredito que isso não é uma pergunta tão confusa. Acredito que a maioria de vocês já saibam a resposta. Mas eu quero contextualizar tudo para deixar tudo bem mastigado, para que vocês entendam mesmo que não tenham conhecimento nenhum. Bem, se você não leu as histórias do povo de Israel lá na Torá e um pouco depois, você não deve saber, mas o povo de Israel, ele tinha não só uma cultura, né? Óbvio que isso veio de Deus, Deus que ordenou. Basicamente, quando uma pessoa cometia um pecado contra Deus, né? Quebrava um dos mandamentos de Cristo, de Deus, embora ser Cristo, de certa forma, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, né? Quando alguém quebrava o mandamento da lei de Deus, ela tinha que fazer um sacrifício de um animal na medida do pecado que cometeu para que fosse absolvido de seus erros. Só que, bem, a gente sabe que o sacrifício era imperfeito e que, na verdade, o que Deus queria mostrar com o sacrifício dos animais não é que o sangue desses animais podia curar alguém, não. Esse sangue era para mostrar que o pecado gera morte e toda vez que alguém peca, alguém morre. Deus deu o mediador para que quem não tivesse que morrer fossem os seres humanos. E Cristo se tornou o Cordeiro perfeito de Deus, que morreu na cruz em nosso lugar, para que de uma vez por todas nós fôssemos perdoados de todos os pecados. Mas o que significa remover pecados? Porque, novamente, foi isso que Cristo fez naquela cruz. Cristo removeu os nossos pecados e por isso, diante de Deus, nós não temos uma única culpa. Não há condenação para aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em João, acho que é o livro de João 11, capítulo 36. Acho que vocês já devem saber, é um texto bem conhecido, que significa que está escrito assim: Deus enviou teu único Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todos aqueles que creem no nome de Jesus como seu fiel Salvador e Cristo, esses não há condenação e eles não perecerão, mas terão a vida eterna. Ou seja, o que significa não poder ser condenado por Deus? Isso significa perfeição. Porque, novamente, o critério para entrar no céu não é... Antes de Jesus, não era crer em Jesus. Aliás, essa doutrina do céu ela nem era tão citada. Por isso que a gente acredita que houve uma revelação parcial ali das coisas que foi finalmente revelada na vinda de Cristo Jesus. Mas antes de Jesus, nós estávamos presos à lei. E a lei nos prendia. E por isso eu fortemente recomendo que vocês leiam as cartas do apóstolo Paulo, porque ele diversas vezes vai estar falando sobre como nós, seres humanos, estávamos debaixo da lei. E debaixo da lei não há salvação, porque aquele que quebra um só mandamento da lei é culpado de todos. Então, como está escrito novamente em Romanos 3:23, todos pecamos, todos. E quando nós pecamos, nós não somos perfeitos. E não sendo perfeito, não podemos entrar no céu. Mas Cristo veio à Terra para que, de certa forma mirabolosa, nós possamos ir para com Ele, para a morada de seu Pai. Cristo veio à Terra e morreu pelos nossos pecados para absolver todos. E por isso somos perfeitos. Jesus fez com que essa condição de perfeição fosse cumprida nele. Ou seja, você não é perfeito sozinho, mas em Cristo você é perfeito. E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, meus irmãos. Vocês são perfeitos em Cristo Jesus.
E isso que eu vou estar falando para vocês parece até algum tipo de heresia, mas não. A Bíblia é muito clara contra isso. Com isso, a Bíblia é muito clara. Então, eu vou provar aqui para vocês, tá? Porque eu sei, é uma coisa que não é tão fortemente doutrinada na igreja. A igreja não aborda isso de uma forma tão forte. E muitos louvores de hoje em dia tendem a reduzir o ser humano a pó. E embora realmente a gente esteja como uma neblina, a gente peca, a gente erra e a gente tem que se humilhar diante de Deus para que a gente realmente se arrependa. Entendam, irmãos, em Cristo Jesus vocês são perfeitos. Eu vou mostrar alguns textos para vocês e aí a gente finaliza, beleza? Com uma oração, porque é aquilo, né? Cristão tem que orar, como está escrito nas tuas sagradas escrituras, meu Pai, orai sem cessar. Então, vamos lá, vou mostrar alguns textos para vocês. Primeiramente, queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos pecando para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem oferecerás cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse texto, além de abordar sobre a perfeição, que é o que eu estou falando, ele já explica um pensamento muito errado que pode surgir dessa minha linha de raciocínio. Entende? Então, além desse texto explicar muitas coisas, ele explica até além. Porque ele fala sobre como, independente da graça de Deus, nós não devemos continuar pecando. Porque a graça de Deus, ela é enorme e ela absolve qualquer pecado. Mas esse texto fala que nós não devemos abusar dela. Porque a graça de Deus, ela é boa, mas sobretudo ela é justa. Deus é justo e ele não é otário. Deus não é bobo. Se você abusar da graça redentora de Cristo, você não terá essa graça. Você será condenado. Eu queria ler só mais um texto com vocês e aí a gente vai para a oração, beleza, irmãos? Beleza? Então peço que abram suas Bíblias. Só voltar um capítulo para Romanos 5. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. Beleza? Então vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse texto aborda sobre aquilo que eu já falei no início do vídeo, que Cristo veio aqui na Terra reconciliar os seres humanos com Deus. E aqui focando no primeiro versículo, justificados. Essa é a principal palavra de hoje que eu quero deixar para vocês. Justos. Nós somos justos. Não por nós mesmos, por Cristo, mas isso não deixa de ser uma verdade. Irmãos, a gente precisa ter essa fé muito forte no nosso coração, porque ela é muito importante. É uma das doutrinas, é uma das crenças centrais do cristianismo, e vocês precisam acreditar nisso. Porque por sermos merecedor de estarmos na presença de Deus, graças ao sacrifício de Cristo, nós não vamos nos submeter a nenhuma escravidão, do pecado, a pessoas tóxicas, as pessoas que querem nos dominar, ao inimigo que todos os dias grita no nosso ouvido para tentar nos derrotar, para tentar nos enfraquecer. Mas ele não vai vencer, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz. A lei não está mais sobre nós. Nós estamos livres. Então agora, só devemos viver com Cristo. E agora, para finalizar, eu queria fazer uma oração final com vocês, meus irmãos. Então, por favor, feche os seus olhinhos, incline sua cabeça. Se puder, fique de joelho. Eu vou orar sentado aqui porque, eu tô gravando. Mas é isso. Se aquieta, quieta a sua alma. Encontra um lugar quieto e vamos fazer a nossa oração para finalizar esse vídeo. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento em que o conhecimento da Tua Sagrada Escritura preencheu os nossos corações, meu Deus. Obrigado por ter nos deixado o manual da vida tão facilmente em nossas mãos. Senhor, ajude com que mais pessoas descubram essa verdade, para que as pessoas não venham a ser enganadas. Pois, Pai, é extremamente horrível saber que uma pessoa foi para o inferno, não porque ela não tinha fé, mas porque ela foi enganada e acreditou numa mentira a vida inteira. Então, Senhor, nos ajude os missionários, ajude essas pessoas que levam verdade todos os dias a pessoas que não têm conhecimento, que levam a verdade libertadora de Cristo Jesus para o mundo. E nos ajuda também a ter essas verdades presas aos nossos corações, para que a gente não venha se desviar nem um único passo para a esquerda, nem para a direita. Senhor, nos guia pelo caminho da verdade. Como está escrito no Salmo 139, vede se há em nós algum caminho mau e guiai-nos pelo caminho eterno. Amém e amém. Bem, irmãos, é isso. Me desculpa aí pelos barulhos de fundo. Eu tô gravando ao ar livre e, bem, embora a minha rua aqui de casa não seja tão movimentada, ainda tem bastante barulho. Então, queria agradecer a compreensão de vocês, a vocês que esperaram. Eu tô de volta, vou postar vídeos com mais frequência. E, bem, é isso. Só mais um lembrete. Deixa seu like no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo. No mais, é isso. Eu vejo vocês daqui a alguns dias. Não sei se daqui uma semana ou duas, mas eu prometo ter uma maior frequência com os vídeos. Tá bom?
Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Até uma próxima, meus irmãos. Tchau, tchau.